Começa agora. Papo de Crente, um podcast para chapar de seu. Um podcast que traz para você palavra, adoração, oração, temas polêmicos e muita informação. Ia lá, cheguei! A paz do Senhor, nação santa, geração eleita. Hoje, sexta-feira, dia 13 de junho, estamos começando agora mais um episódio, o 44º episódio. 44º, produção, é isso? 44º? 44º, meu Deus do céu, programa do Papo de Crente. Estamos aqui, uma boa noite a todos vocês. Hoje seria um Papo de Crente somente, mas não tem como ser só o MesaCast, o Papo de Crente. Hoje vai ser um pouquinho de cada coisa, vai ter também um papo de negócios, tudo misturado, tá bom? A gente vai saber um pouquinho da vida dos nossos convidados que estão aqui e iremos com certeza falar sobre alguns negócios, e eu tenho certeza que você sairá daqui edificado, porque é o foco desse canal, é o foco desse programa, e aqui é Papo de Crente, e se fala de Deus, cola com a gente. Começamos agora e eu quero já dar as boas-vindas e eu vou deixar para que ele ore para nossa... Porque Papo de Crente tem que ter oração. Tem que ter oração, é? Se não tiver oração, não é Papo de Crente, poxa. Não faz sentido. Então, vamos pedir pro Thiago orar, porque se eu orar, eu vou começar a tossir aqui, que eu tô com uma gripe. Como é que tá a minha voz, ó? Maravilha, então. Thiagão vai orar. Não, então. Não é porque eu não sei orar, não. Pelo amor de Deus, não é isso não. É porque eu tenho um pouco de alergia, sabe? Ar-condicionado. Olha que loucura. Não tem problema, não. Thiagão, então... vai estar orando aqui e já a gente já vai estar falando aqui um pouquinho sobre a vida deles. Nós estamos aqui nada mais, nada menos do que meu amigo Mauro César, ou vulgo Maurinho Divulga. Para muitos é Maurinho Divulga, né, Mauro? Quase todo mundo, né? Mauro César é só a família que chama. Pois só a esposa e os irmãos e a mãe. E eu tô aqui também com meu amigo Thiago Gomes. Estaremos falando sobre muitos assuntos, eu tenho certeza que esse programa vai edificar a sua vida que nos assiste, tá bom? Vamos orar, Thiagão? Vamos nessa. Amado Deus, te agradecemos por esse dia, que as palavras que venham a sair aqui, essa conversa, ó Deus, possa ser consagrada pelo Senhor, amém, que possa abençoar o telespectador que está assistindo nesse exato momento, que toda pessoa que está assistindo, ó Deus, esse episódio agora venha a ser tocada de alguma forma, o Espírito Santo venha nos usar, que seja a tua voz falando aqui nesse dia. Nós te pedimos, ó Deus, esteja nesse lugar, que o Senhor cresça e nós possamos diminuir, em nome de Jesus. Muito obrigado pelos meus amigos, obrigado por esse podcast e obrigado por esse episódio. Obrigado pela vida da pessoa que está assistindo agora, nesse momento, e que ela possa ser tocada, assim como nós estamos sendo abençoados aqui também. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Gente, de antemão, deixa eu já falar para vocês aqui as novidades, rapidamente. Você que está desde o primeiro episódio aqui da reestreia do Papo de Crente, você já está ligado no que eu tô falando. Então, para de caô. Vai lá no comentário e já coloca eu quero, porque você sabe do que eu tô falando. E para você que ainda não sabe, nós estamos sorteando uma Bíblia para que você venha adquirir o principal livro que você tem que ter, mas não é para ficar, como eu sempre falo, lá na sua sala, no Salmo 21, somente aberta. É para você ler, praticar, meu filho, minha filha, nojenta, presta atenção no que eu tô te falando, para de caô. Você precisa entender que a Bíblia é o caminho que você precisa seguir, é a palavra que vai te edificar, e infelizmente o povo perece por falta de conhecimento. Então nós estamos aqui te entusiasmando a ler o principal livro, a bússola sagrada, que é a palavra do Senhor. Portanto, nós iremos sortear. O que eu preciso fazer, Léo, para concorrer a essa Bíblia? Só coloca no comentário, eu quero, ponto. Você vai estar concorrendo à Bíblia e também vai estar concorrendo a esse livro incrível que está aqui, Mulheres que Anunciam, na qual a nossa querida apresentadora do outro programa, Conectados com Cristo, a nossa querida missionária Paloma Ferraz, ela foi uma das coautoras desse livro. Então, eu super indico você que está passando por algum problema, que na sua visão é um problema, na sua visão é um deserto, é uma tempestade, eu tenho certeza que talvez o seu problema é muito pequeno, tamanho aos testemunhos que tem aqui. Então são mulheres que estão aqui nesse livro, que contam testemunhos das suas vidas, e olha, eu vou ser muito sincero, quando eu li e fechei esse livro,
eu fiquei impactado. Essa é a palavra para esse livro, impactante. Eu tenho certeza que você vai ser edificado através desse livro, tá bom? Então coloque aí, eu quero que você vai estar concorrendo a esse livro também. E, como anunciamos no episódio passado, você vai estar concorrendo também a 2 e-books do nosso querido amigo Anderson Pérez. Ele que fez aqui o anúncio de 2 livros que ele tem e ele deu aqui pra gente estar sorteando também. Então você colocando eu quero no comentário, você vai estar concorrendo a 3 prêmios. Na verdade, 4, né? Você vai estar concorrendo à Bíblia, ao livro Mulheres que Anunciam e aos outros 2 livros do Anderson Pérez. Então não perca essa oportunidade. Coloque aí eu quero no comentário que você já estará concorrendo a um desses. Você não vai ganhar todos eles porque, né? Vamos dividir 5 pães e 2 peixinhos. Para com isso, nojenta. Para com isso. Divide. Papai nos ensinou a dividir, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar perguntando já de cara pro nosso amigo Mauro César. Maurinho Divulga. Engraçado ver Mauro César. É estranho, né, Maurinho? É porque eu já tô há muito tempo já com isso, né? O Divulga virou um sobrenome, né? É, né, cara? Então eu tenho que falar então Maurinho Divulga, né? Não, fica melhor, à vontade. Né? Não, fica à vontade. Então, meu amigo, quem é Mauro César? Quem é Maurinho Divulga? Essa pergunta é uma pergunta... Cara, assim, como é que eu vou dizer, né? É um cara que sonha muito e que gosta de sonhar e gosta de acreditar nas pessoas. É isso, cara. Gosta de acreditar no ser humano. É isso. E eu entendi que o meu propósito é ser ponte e não muro. Graças a Deus. O Maurinho Divulga, quando alguém me pergunta, essa pergunta que você fez, eu sempre me coloco como ponte. E se não for pra adiantar, eu não vou atrapalhar ninguém. É isso, cara. Né? A gente estava conversando agora no carro, falando sobre, né, quantas vidas a gente já conseguiu mudar. Graças a Deus. Através do nosso trabalho. E a gente não se preocupa se as pessoas não vão ser gratas, se não vão falar com a gente amanhã, se vão ficar chateadas conosco, que não querem mais falar com a gente, não está preocupado com isso. A gente entendeu que a gente é ponte na vida das pessoas e não muro. A gente veio para tentar fazer as pessoas mudarem de vida, melhorarem de vida através do trabalho que a gente faz. Então, o Maurinho Divulga é um cara que tem um coração no reino de quê? De fazer as pessoas atingirem o objetivo da vida delas, né? É verdadeiramente isso, fazer as pessoas entenderem o objetivo e o sonho, porque às vezes ela tem um sonho, verdade. Só que só tem o sonho, não tem o objetivo. É verdade. Né? Não sabe como chegar até o sonho, então a gente tá aqui para isso. Esse é o Maurinho Divulga, que vai conectar você ao seu sonho, ao seu objetivo. A ponte, ela nada mais é do que eu tô entendendo aqui sobre você, sobre as suas empresas, é que a ponte entre a capacidade do artista, do ser humano, com a bênção, né, cara? E acreditar nele quando ele... Acreditar quando ele nem ele acreditava que ele ia dar certo. É verdade, né? Cara. Como teve pessoas que chegaram lá, teve influenciador que chegou lá, já tava 8 anos tentando, pô. Caramba, cara. 8 anos tentando, já tava pensando em desistir, e a gente foi... E a gente ajudou bastante. O próprio Cabelinho veio aqui, ele veio no Papo de Crente, ele falou sobre isso. Tava falando sobre a gratidão que ele tem sobre acho que a Cabelinho é como se fosse um filho. E ele falou, contou aqui os detalhes, ele foi bem a fundo e falou... O que a gente... Cara, esse é o objetivo. Porque se a gente fosse olhar pro que acontece ao entorno, a gente parava, pô. Né? Vou fazer 25 anos que eu faço isso. Né, que eu trabalho no segmento evangélico, comecei fazendo show e tal, e a gente vê que é normal, como é que você lidar com a ingratidão? Varão, eu não crio expectativa em ninguém. Eu vi eu não tô lembrando quem foi que postou há pouco tempo, e eu vi que de fato isso é real, cara. A decepção nossa dos seres humanos, ela vem quando a gente põe expectativa, cara. O erro é nosso, né, na verdade. É nosso de expectativa. Não é quem nos decepcionou, foi a gente que colocou a gente não bota mais expectativa na vida, nem ninguém, cara, assim. E assim, a gente não bota. Uma coisa que a gente botou no coração, cara, vamos continuar fazendo o que a gente faz. É isso. Porque dá vontade, às vezes, você, né, pô, não vou fazer mais, mas não é isso. O propósito não é esse. Sim. Né? Sim. Vamos ajudar. Claro, hoje a gente trabalha muito diferente do que a gente trabalhava 1 ano atrás. Né? A gente hoje tem a cabeça nossa é diferente. Porque a gente muda todo dia, né? Claro. Então assim, mas a gente vai aprendendo, mas
não vamos deixar de ser ponte, Sim. vamos continuar conectando o artista, o influenciador ao objetivo da vida dele. Sim. Né? Se ele quiser ouvir, se ele quiser entender. E aquilo, né, cara? Quem falou isso foi o Cacá Diniz. O influenciador, ele chega... Vamos entrar nesse papo já? É melhor você apresentar o outro, porque depois Não, pode a gente vai trocando figurinha junto. Melhor você apresentar o outro convidado que tá junto, que é meu sócio, do que a gente vai trocando essa figurinha junto, que a gente gosta de falar. Não, legal. Os dois gostam de falar bastante. Não, vamos nessa. A gente tá aqui pra isso, pra fazer um papo mesmo. O que acontece? O influenciador, ou o artista, né? A gente tava até falando sobre isso aqui, brincando. Ele chega e ele deposita tudo em você. A expectativa dele em você. Uhum. Né? Ele vê você como o futuro da vida dele. Não deixa de entrar nesse lance da expectativa exagerada. Ele entra nessa expectativa. Pô, os caras vão mudar a minha vida. Porque ele vê a vida de alguém sendo mudada, que trabalha com a gente, então ele acha que a gente vai fazer a mesma coisa com ele. Mas só que cada um é cada um. Sim. Né? E ele chega lá, varão, na humildade absurda. Poxa, isso aqui é minha salvação, você é meu pai, você é meu tudo. E passa um tempo, ele ganha o primeiro dinheirinho dele, caramba, já virou tudo, padrasto. Muda tudo. Não, se virar padrasto tá tranquilo, muda tudo. Nem tudo, assim, não tô dizendo todos, né? Mas, por exemplo, Cabelinho. Pô, Cabelinho, eu conheço o Cabelinho desde que ele tinha 2.000 seguidores. Uhum. Que eu converso com ele. Ele falou isso. Ele chegou lá, ele tinha 50.000 seguidores, né, Thiago? E ele não tinha um telefone, ele conta isso até no podcast. A gente deu um telefone pra ele, ajudou ele com algumas outras coisas. Mas ele é muito merecedor do que ele vive. Sim. Porque é um cara grato, uma pessoa... Isso. E a gente não cobra gratidão de ninguém não, tá? Eu não tô cobrando gratidão de ninguém que eu ajudei. Porque nós fizemos e vamos fazer novamente. Se tiver que fazer, vamos fazer. Sim. Porque o propósito não é esse. A gratidão, ela tem que vir naturalmente. Natural. É isso. Entendeu? Pô, mas o fulano... Pô, vocês mudaram a vida do fulano. O fulano nem segue mais vocês. Bloqueou vocês das redes sociais. Não tem problema. A gente dá o que a gente continua. tem. O foco continua mesmo. Isso, cara. E outra, se a gente encontrar com essa pessoa, a gente trata ela bem ainda. Exatamente. Porque, cara, não tem porquê. Por exemplo, quase todo mundo que eu trabalhei, eu sou amigo até hoje. Né? A gente é amigo praticamente todo mundo. Cara, não tem problema nenhum, varão. Se a pessoa não quer ser minha amiga, não tem problema. Aí é uma escolha dele. Uma escolha dela. Mas eu, zero problema, zero mágoa, zero rancor, zero tudo. Eu não tenho espaço pra isso na minha vida. É isso, cara. Entendeu? A gente não tem espaço. E a gente vê dessa forma. Depois a pessoa, ela acha assim, pô, cheguei a 1 milhão de seguidores. Não preciso mais. Não preciso mais desse cara, mano. Quem esse cara acha que ele é? Cara, infelizmente. Entendeu? Mas é assim mesmo. Mas, cara, isso é normal. Natural, né, mano? Natural. Tem problema nenhum. E tem muitos que caem a ficha lá na frente. E depois eles falam assim, pô, caramba, mano. Não era por aí. Não era por aí, dei mole. Assim como a gente também já errou. Sim. Né? E a gente deu mole em algumas situações também. Não tiro nossas responsabilidades de, às vezes, ter errado com um cantor, com um pregador, com um influenciador, com alguém que a gente... É um ser humano. Entendeu? Mas uma coisa a gente nunca vai... Ninguém vai poder falar. A vontade de fazer dar certo. Cara. Isso a gente tem muito, né? Até hoje. A gente tem muito de fazer, a vontade de fazer. Às vezes o influenciador, o artista, ele nem acredita nele. Mas a gente acreditava por ele. E investia não só dinheiro, mas tempo e conhecimento para ele mudar a chavinha dele. E graças a Deus deu certo com muita gente. Graças a Deus. A gente cruzou a vida de muita gente que deu certo e a gente fica feliz. E se a pessoa não trabalha mais com a gente tá torcendo por ela do mesmo jeito para dar certo. Claro. Entendeu? Porque ali é um case que deu certo, né? Cara, muito legal, cara. Muito legal. Eu tenho certeza que os artistas que estão nos assistindo, para de caô, rapaz. Quem faz é Deus. É óbvio que tem as pontes e seja grato, cara. A ponte é muito importante, cara. Porque Deus, ele te conecta a pessoas que vão te levar ao objetivo que ele tem. Exatamente. Deus, ele vai usar pessoas. Cara, eu tenho alguns parceiros e, cara, foi assim, por exemplo, eu tenho uma parceria com a Non-Stop, né, com o Alex Monteiro, que é um dos sócios lá. Pô, veio através do Jacinto Manto, pô. Sim. Que é o Vini, né? O Vini Rodrigues, foi ele que me levou. Ele foi usado por Deus pra abençoar a minha vida. Sim. Entendeu? Foi o primeiro contrato que eu assinei na minha vida, depois de anos. Falei. Foi um dos caras que me honrou, assim, de uma forma que eu nunca esperei de ser honrado. O cara chegou, os caras procuraram ele pra assinar contrato, é a mesma empresa que cuida da carreira do Whindersson, do Tirolipa, de um montão de gente aí, se depois vai ver lá Non-Stop. E ele falou, eu vou, mas eu só vou se esse cara for comigo. Que legal. E os caras são inteligentes, né? O time que tá ganhando não se mexe. Né? Os caras foram solícitos
me receberam com o maior carinho que eu nunca tive no nosso segmento. Que legal, cara. E assim, ele foi um cara que foi usado por Deus para abençoar a minha vida. Sim. Entendeu? Logo depois eu passou um tempo, ele não continuou lá. Eu continuei com a parceria com os caras, né? E continuei trabalhando com ele e depois levei outros influenciadores para lá, que hoje muita gente conhece, né? Então assim, eu entendo que a gente tem que ser ponte e as pessoas têm que entender que Deus vai usar pessoas, cara. Com certeza. Deus vai usar pessoas para te conectar ao seu objetivo. E vai unir propósito, projetos e pessoas. Deus faz E isso. não tem pra onde correr, irmão. Não tem pra onde correr. A vida é assim. Entendeu? Vai usar pessoas. Cara, e uma coisa que eu sempre falo. Não quer trabalhar com a pessoa? Vai lá e conversa. Sim. Porque você não sabe se você amanhã vai É precisar verdade. dessa pessoa. Verdade. Você não sabe se você vai precisar que essa pessoa que você fechou a porta, essa pessoa vai ter a chave de onde você quer entrar. É verdade. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Elas preferem arrumar um problema que muitas vezes não existe, Sim. Pra Né? justificar, né, mano? para justificar a saída, né? Muitas vezes não existe um problema. Eles porque eu entendo que parceria de trabalho é como um casamento. Verdade. Não vou, se não houver uma traição de negócio, de roubo na empresa, não tem por que eu abrir a sociedade com a pessoa. É. Se ela não me roubou, nem eu roubei ela. Né? A gente tem alguns princípios, eu tenho alguns princípios para trabalhar com a pessoa. Se a pessoa não respeita a esposa, os caras for eu não me associo a essa pessoa. Pode ser a melhor pessoa do mundo, não me associo, não gosto. É um princípio que a gente fala que é da máfia italiana. Né? E se o cara for me roubar, mas tirando isso, a gente vai levar até o final. Entendeu? Esse é o meu maior princípio, é a família. Tá certo. Então, assim, eu olho desse lado, cara. Eu vou parar de falar que, tem gente pra falar aqui também. E ele tem mais conteúdo que eu. Não, que isso, os dois têm. Bom, já que o Maurinho já fez a ponte, já que estamos falando sobre ponte, ele fez a ponte aqui pro nosso querido amigo Thiago Gomes. Cara, quem é Thiago Gomes? O pouco que a gente já conversou aqui, eu já tô impactado com a tua história, cara. Eu sei que vai ter mais pessoas que vão ficar também. Legal. Thiago Gomes é um ex-vendedor de bala. Caramba. Que sempre foi sonhador também. Hoje empresário, mentor. A gente tem alguns cases de sucesso na área artística, de carreiras. Mas eu acho que um dos grandes Alguns milhões de publicidade vendida. Alguns milhões de publicidade vendidos. Algumas grandes marcas, né? Algumas grandes marcas posicionadas, trabalhadas. Acho que o grande ensinamento para mim nesses últimos anos, dentro daquilo que a gente estava falando, eu acho que faz parte da maturidade e as pessoas têm dificuldade de entender isso. Entender que você é vulnerável e que a outra pessoa também é. Sim. Poxa, é tão simples, mas por que parece tão complexo? A gente, às vezes, coloca muita expectativa. A gente tá falando de expectativas. Sim. A gente coloca muita expectativa porque a gente não acredita que aquele influenciador que nós estamos vendo, ou aquela pessoa que está palestrando naquele evento, é uma pessoa com imperfeições. Então a gente pinta que essa pessoa é uma pessoa perfeita, Sim. né? E aí, quando você conhece a realidade, você entende que essa pessoa é como eu. A nossa diferença é que talvez você começou primeiro e por isso você tá no holofote ou não. Sim. Talvez você teve uma oportunidade diferente que você agarrou e por isso você tá no holofote ou não. Verdade. Então, a diferença de um grande artista é uma pessoa normal, talvez é um pouco de ego, Sim. né? Mas também é isso. Então, eu acho que esse é o combate do ser humano hoje em entender e gerenciar frustrações nas suas emoções. Sim. Por isso que hoje a gente fala, hoje nós não levamos em consideração se alguém erra ou não conosco, porque eu erro também. Então não posso esperar que o Léo não erre comigo. Sim. Se o Léo errar comigo e não for algo que desabone, que não seja do caráter do Léo, Sim. como a gente falou, traição, roubo, Sim, essas sim. coisas, tá tudo bem, a gente vai se perdoar e vai continuar sendo Claro. amigo. Entende? Então assim, você que tá nos assistindo, como é que você fala? Para de palhaçada, né? Para de caô. Para de caô, você que tá nos assistindo. Você tá com invejinha, com vergonhinha, você não perdoa as pessoas que já te magoaram, que já te chateou. Existem pessoas que estão magoadas com você e você não sabe disso. Mas sabe por Verdade. que elas estão magoadas com você e você está magoado com essas outras pessoas? Porque vocês ainda não entenderam que vocês são imperfeitos. E que essa é a graça da vida. Que se tudo fosse tudo perfeito, muito perfeito, não teria graça no diferente.
E porque nós somos imperfeitos e porque Jesus um dia morreu por essa imperfeição, por isso que te separa de muitas coisas, de viver muitas coisas, por essa coisa que você tanto rejeita, foi o principal motivo de todo esse papo que nós estamos tendo aqui. Então, Jesus entendeu que nós somos imperfeitos, mas nós temos dificuldade de entender que somos e que as pessoas vão ser também. E tudo bem. Essa é a natureza do ser humano. A graça do ser humano é encontrar que no meio das suas imperfeições, você é um cara correto. E eu amo mais a parte boa que há em você do que a parte ruim. Isso é maturidade. Você pesar, né, cara? Você pesar, assim, os prós e os contras daquela pessoa. Sim. Você, por exemplo, você tem um funcionário. E às vezes é um funcionário muito honesto. Sim. Mas às vezes ele deixa a desejar em algumas outras partes. Sim. Eu prefiro 1000 vezes ter um funcionário muito honesto do que ter um cara que é fera no que não faz e às vezes é desonesto. Entendeu? Com certeza. Existem pessoas que estão conosco hoje que estão mais por causa que são muito mais honestas. Sim. Né? E às vezes não conseguem entregar o que a gente quer e a gente vai buscar em outro lugar, faz um freelance com outro, mas a gente não abre mão daquela pessoa por causa da honestidade dela. Verdade. Entendeu? Então assim, briga vai ter, normal. Quem não brigou? Você não briga com a sua esposa às vezes? Sim. Né? Não vai dormir brigado. Vai resolver o problema que tem que resolver. É igual no negócio, Verdade. Entendeu? As pessoas ficam doentes, cara, por isso. As pessoas, elas ficam procurando. Eu penso assim, se eu não quero trabalhar mais com você, eu prefiro chegar pra você, sentar contigo e falar, cara, não tá dando mais. Vamos ver uma forma, você acreditou em mim quando ninguém acreditava. Não é você. A gente mais vê, né? O que a gente mais vê hoje é assim, o artista, ele vai e fala que o empresário roubou. Isso aqui é uma coisa que eu sempre quis falar. Normal. Não, o empresário me roubou. Aí daqui a pouco, passa um tempo, acontece igual o Luva de Pedreiro. O cara provou que não roubou ninguém. Sim. Aí um monte de bobão que falou que ele roubou teve que gravar vídeo se retratando. Eu ri muito quando eu vi. Eu sabia. Por quê? A gente trabalha com publicidade. Sim. A gente sabe que demora. Mano, tem contrato que demora 200 dias pra você receber. Sim. Você tá entendendo? Sim. E foi o que aconteceu com o Luva de Pedreiro. Ali o que faltou foi um pouco de maturidade, às vezes, do empresário. Sim. Porque se o empresário não entender que você também... O empresário estava se achando mais artista que ele. Do que o próprio artista. Infelizmente foi isso. E, cara, legal isso acontecer com o cara. Erros de caráter. Não foi erro de caráter do cara. O cara não roubou ele. O erro dele foi esse, mano. Por que também eu entendi? Porque às vezes o cara foi muito pisado lá atrás. E quando o cara acerta a mosca branca, que a gente fala... O cara vai... Se o cara não tiver uma base, ele fica soberbo. Ele fica arrogante. Eu já fui assim, cara. Por uma época que eu tava trabalhando com o irmão Lázaro, eu fiquei arrogante. A minha esposa foi uma pessoa que me chamou muita atenção por isso. Você fica arrogante, querendo ou não, porque todo mundo quer falar contigo, Sim. E você vê algumas pessoas que te trataram mal querendo falar com você e você quer descontar aquilo e não mano. Você tem que pagar diferente, com bem. Verdade. E às vezes ele não teve ninguém pra dar esse toque nele. Verdade. Então, o que atrapalhou muito ele foi isso, que ele blindou o cara demais e ele queria parecer mais do que o cara às vezes. Isso atrapalhou. E vem sempre aqueles, deixa que eu chuto, né? Que sabe mais do que todo mundo. Começa a falar o que o influenciador tá quebrado. Porque vendeu publicidade, só que demorou 120 dias pra receber. Demora pra receber, né, Thiagão? O Thiago vai falar melhor do que eu. E o que aconteceu? O erro foi aí. Aí começa não, tava roubando. Mano, um monte de otário teve que falar, se explicar nas redes sociais. Um monte de influenciador grande. Sim. Eu venho aqui por meio desta, falar, pedir perdão, pedir desculpas ao Alan Jesus, porque não foi nada... Cara, tava na cara que foi isso. O cara não roubou ninguém, mano. E o cara, portanto, que o cara ganhou a causa. Sim. Né? Então, assim, fulano me... Cara, aprende a conversar. É o que eu sempre falo pra qualquer artista. Senta e conversa. Não tá satisfeito com alguma coisa? Tenta alinhar, pô. Vocês assinaram um contrato. A gente nunca cobrou multa de ninguém. Né? Mas, mediante algumas coisas, a partir de um certo tempo pra cá, a gente vai começar a cobrar. Sim. Porque houve um tempo de investimento e uma série de coisas. Tanto na gravadora como na agência. Né? Então, o que a gente sempre fala é, senta e conversa, cara. Não tá legal? Senta e bate um papo. Vamos lá, vamos olhar nos olhos. Não foi assim quando veio assinar? Sim. Senta e olha nos olhos. Não é você querer defamar a pessoa, falar que a pessoa te busca, que às vezes você pode passar uma vergonha dessa, de ter que se retificar nas redes sociais. Verdade, porque você pensa que é terra de ninguém, o cara entra com uma liminar e tá aí, ó. Cara, eu ri muito, mandei pra ele. Um monte, mano. E gente que eu conheço, que eu falei, mano, entra nessa briga, mano. Não, vou falar, o cara roubou o cara, mano. Olha aí agora. Verdade.
Tipo, o Luva de Pedreiro vai ter que pagar uma multa pra ele de 6 milhões e os bobão que compraram a guerra do Luva de Pedreiro estão tendo que se retratar na internet. Entendeu? Então, e outra, a história sempre tem 3 lados, a minha, a sua e a verdadeira. Verdade. É uma polêmica agora na internet da menina que acusou o rapaz de estupro, tu viu isso? E aí agora o rapaz provou que não foi nada disso. Provou que não foi, tem um problema. Você tá entendendo? Tá dando pro cara perder o emprego. E aí, como é que faz? Gente, a internet não é terra de ninguém, não. Não é, não. Já foi algum dia, né? Já Hoje em foi. dia, não é, não. E E assim, a gente não se impõe, cara. O problema sempre é esse. Entendeu? Você não querer. E outra, mano, uma coisa muito importante de um empresário, de uma pessoa que trabalha com. Se ponha no lugar dos outros. Né? O que eu sempre falo com as pessoas que trabalham com a gente, por exemplo, na parte de agenda. Fala, mano, se ponha no lugar da igreja que tá te ligando. verdade. Se põe no lugar, a igreja tá ligando pro artista. Claro, tem igreja que às vezes passa um pouco do limite, né? Não, vem aqui, você. O cara chama para outro estado, não, você que tem que pagar sua passagem para vir. Mas como assim? Eu que tenho que pagar para ir? Mas não é de graça? Não, mano, tem um custo. Claro. Né? Por exemplo, o Cabelinho hoje ele não consegue trabalhar porque ele faz agenda todo dia quase. Sim. Né? Então como é que ele vai pagar para ir no outro estado pegar? Estranho isso, né? Gente, às vezes o pessoal da agenda, mas a gente pede para tratar com todo carinho. Então se põe no lugar das pessoas, cara. Se ponha. Pô, cara, será que vou me pôr aqui, vou tentar, vou me colocar no lugar dele pra ver o que é, Sim. né? De que forma que é. Porque é o que eu sempre falo, cara, se põe. Esfria a cabeça, vamos pensar. Eu agora, ultimamente, quando eu tô com a cabeça quente, eu não respondo. Né? Eu falo pro Thiago, mano, responde você aí, que eu vou perder a linha. Eu vou perder a razão. Aí ele, como é muito mais calmo do que eu, ele... Tem esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio aqui que é o que dá certo. É verdade, cara. Porque ele é um cara muito que ele pensa antes de falar. Ele é um cara que chama a minha atenção às vezes, mano, ó, acho que deu mole ali, naquilo ali. Legal. E a mesma coisa da minha parte também com ele, até por ser muito mais velho que ter idade, até pra ser pai dele. Sim. Às vezes chamo, mano, por aqui. E ele também, mano, acho que naquele dia ali você procedeu errado. Mas o grande líder é isso, né, Maurinho? É ouvir, tá doido, cara, ouvir, independente da idade. Porque às vezes, graças a Deus, hoje na minha igreja também, eu tenho meu pastor que é meu paizão também, e a gente conversa muito, cara. E eu aprendi isso com ele, né? Eu sempre fui um líder, também tive outros negócios que eu sempre busquei ouvir as pessoas que estão ao meu redor. Se eu tenho uma equipe, não tem porquê eu só... Claro que tem situações que você tem que tomar uma atitude, a palavra final acaba sendo sua. Mas é muito mais inteligente você trazer as pessoas que estão do seu lado, que quer ver a coisa crescer, e você dar ouvido. E o grande líder é isso, é saber ouvir também, né? É reconhecer, e cara, muito bacana isso. Eu ia perguntar pra vocês como é que é essa convivência de vocês, assim, cara. Melhor possível, cara. Melhor Legal, possível, melhor cara. impossível. Que legal, A gente fica junto mais do que com a nossa... Com a nossa família. É verdade, é verdade. E tem que respeitar, né, mano? Eu respeito eu sei como, assim, uma coisa que eu aprendi. Ele tem o jeito dele de ser. Sim. Eu tenho o meu jeito de ser. Sim. Eu não vou querer que ele seja igual a mim. Exatamente. No outro dia a gente tava numa reunião com um influenciador reclamando, brigando entre eles, que eles são amigos. Eu falei, mano, não queira. Eu falei assim, ó, o Thiago é um cara mais reservado. Eu sou um cara que eu mando mensagem. Sim. Eu pergunto como é que você tá. Sim. Pergunto se você tá bem. Ele já tem a forma dele agir. Sim. Ele tem uma forma diferente da minha. Totalmente diferente da minha. Duas lideranças diferentes. Que Só se que- completam. Você tá entendendo? Eu não posso... pior de tudo, o que você quer que as pessoas sejam igual a você, cara? Ninguém vai ser igual a você. E nem pensarem igual também. Não é porque eu empresto meu carro pra ele que ele vai me emprestar o carro também. Que o Thiago tem que emprestar o carro também. Verdade. Entendeu? Cada um vê uma forma É diferente, mano. verdade, cara. A sociedade é um casamento, né? Certo, A sociedade é um casamento. E leva meio que pro casamento, é isso também. 90% quando fala os opostos se atraem. Exato. Cara, o mais importante é o respeito e a gratidão. Acho que o grande ensinamento, o ápice da maturidade de um casal é quando eles conseguem ouvir um do outro que o oposto tá errado. Isso aí. Eu acho que esse é o ápice da maturidade de um casamento. Verdade. E você, quando Deus quer te ensinar algo, ele vai te fazer passar por alguma tribulação. Uhum. E isso vai te trazer esperança, enfim. A gente estava falando do Alan Jesus. Talvez se ele não tivesse passado por isso, ele não aprenderia algo fundamental que ele vai tirar com toda essa lição. Então, às vezes, as tempestades, elas querem dizer um momento de aprendizagem. Verdade. Então, eu só conheço a minha esposa de fato o dia que ela passou pelas piores dificuldades comigo. Verdade. E você só conhece, ela só vai te conhecer da mesma forma. A sociedade da mesma forma. Então, a dificuldade é uma prova em que
o professor tá dentro da sala e a maioria das vezes ele tá calado. E você tem que fazer essa prova. Porque se você não fizer essa prova, você vai no ano que vem ter que repeti-la. É igual um boleto. Quando você não paga, ele volta com juros. Então, você que está nos assistindo, existem coisas que estão se repetindo na sua vida porque você está fugindo disso aí. Existem problemas que estão se repetindo porque você está fugindo disso aí. Você tem que enfrentar, você tem que resolver, monta um plano, faz essa prova. E não fica com medo, porque o professor, por mais que ele esteja calado, ele está na sala de aula te esperando acabar a prova. E depois dessa prova vai vir uma Mesmo nova que for tirar fase. 0, né, Thiago? É isso aí, mesmo que for tirar 0. Mas faça. Faça essa prova. Passe por isso. Vai dar tudo certo. Olha pra trás. Quantas coisas você já não passou e você tá vivo assistindo esse podcast hoje. A gente falou, Vai passar. a gente falou ainda agora sobre isso, né? Que às vezes você olha um problema, aí você pensa que é um problema gigante. Cara, você vai ver, é algo Pequeno. pequeno. É igual você fala assim, pô, eu não gosto de tal comida. Comida japonesa. Aí você fala assim, eu não gosto. Depois que tu prova. Você já criou aquilo na sua mente. Não, só que depois que você julgamento. Prova. Depois que você prova, irmão, tu fica viciado. Eu falava que eu não gostava. Eu ainda falo. Mas é porque eu também não abri a mente pra provar. Cara, é a melhor comida que existe. Eu não gostava, provei por causa dele. Tá vendo? Vocês já Da estão minha esposa também. deixando curioso É, pra querer provar aí também. gostei. Aí hoje eu gosto 60%. Mas era uma crença que eu tinha. Eu também, cara. Tu sabia que eu já perdi grandes oportunidades por isso? Oportunidade com empresários que hoje são bilionários, de trabalhar com essa pessoa no começo do negócio dela. E eu não ia porque eu tinha uma crença na minha cabeça. Caramba. Então você perde oportunidades por você não estar aberto para entender que o novo é importante. Verdade, cara. Eu canso de ouvir pessoas falar assim, a internet eu detesto. Mas detesta por quê? Mas porque tá com medo de aprender. Tá com medo de não conseguir aprender. E é a coisa mais simples do mundo. Às vezes essa pessoa vai ser uma ferramenta gigante na internet para curar outras pessoas, mas ela não quer entrar na internet por um pouquinho de arrogância, de não é para mim. Não, eu sou analógico. O que eu faço deu certo até agora. O que eu faço deu certo até agora, vai continuar dando. Não vai dar. Eu lembro que quando começou essa digitalização, né? Eu era divulgador e o Chuchu, o marido da Aline Santana, que era do Apacentar. Sim. Quando tudo diz que não, tem essa cantora. Chuchu, o marido dela, meu amigo pra caramba. E ele falou assim, daqui a um tempo não vai ter mais CD. Eu falei, duvido. CD vai ter pra vida toda, irmão, esquece. Eu falei pra ele. Cara, 5 anos depois já tava acabando o CD, irmão. Eu falei, mano, eu lembro dele, toda vez que eu vejo Spotify, essas paradas, eu falo, mano, o Chuchu falava isso lá atrás. Mas o que eu fiz? Eu quis aprender. Eu quis entender o digital. Eu até tava falando aqui antes da gente entrar lá que eu demorei muito pra entrar. Mas é porque o digital é importante hoje, cara. Sim. Né? É igual agora, pô, inteligência artificial, tá? Todo mundo, eu não quero, tô com medo. Aí pensa logo no filme Exterminador do Futuro. Cara, vai ser importantíssimo. Pô, mês passado, a gente tá fazendo algo com uma cantora nossa, com um escritório muito grande. Em breve as pessoas vão saber. Novidades em breve. Um escritório muito grande, uma cantora nossa e daqui de perto. Eu sei, eu acho que eu já sei. Aí o que acontece? Aí o contrato veio, mas era 8 da noite, não tinha como a gente mandar pro nosso corpo jurídico, né? Aí eu mandei pro Thiago. O Thiago foi, botou lá na... Eu subi no chat GPT, pedi pra ele me trazer o resumo daquele contrato, apontando todo possível cláusula de abusiva. Me aponta tudo, eu quero tudo detalhar. Resume e manda pra Aí mim. ele me deu como se fosse uma análise jurídica de tudo aquele contrato. Claro que depois a gente mostrou pro advogado, mas ele já... Tudo que o advogado pontuou foi o que aconteceu. É o que tava lá. Então assim, se você não tá aberto pra você aprender, cara, seja menos arrogante. Eu olho isso como uma arrogância muito grande, né? É igual o perfeccionista. O cara que é muito perfeccionista, ele anda lado a lado com a arrogância e com a procrastinação. Verdade. Pode reparar. Todo cara muito perfeccionista, ele fala assim, não, que eu tô mexendo aqui, tô fazendo aquele ajuste. Cara, faz. Só faz. Porque a perfeição e a procrastinação, elas andam lado a lado. Dificilmente um procrastinador... Todo procrastinador é perfeccionista. Entendeu? Então, quando o cara vira a chavinha dele que fala assim, não, mano, vai. Só preciso fazer. Solta.
né? Você trabalha com música, a mixagem, eles falam que você não termina, você abandona. Cara. Né? Porque se você for a mixagem procurar... do disco, exatamente. vai toda hora ter um erro diferente. Sempre, cara. Então, assim, abandona. Então, assim, cara, melhor feito que perfeito, é isso mesmo. Porque você vai... A gente costuma dizer que a gente troca o pneu com o carro andando. Não tem pra onde correr, mano. Faz. Verdade. Você tem que fazer. Primeiro começa, depois melhora. Exato. E vai melhorando. Essa trend é muito real, É muito cara. real, cara, porque você vai melhorando. Você vai melhorando com o decorrer da caminhada. É verdade. Você entendeu? E outra, cara, passar por luta, dificuldade, toda empresa passa, irmão. Sim. Mas olha só, o momento não te define, empresário, Caraca. que tá passando por uma dificuldade. Não é esse momento que define você. Você não é esse momento. Eu tô devendo, tô passando por dificuldade. Você não é esse momento. Esse momento não te define. E outra, deserto é lugar de passagem, não é lugar de O morada. processo não define o propósito. Eu tô com essa frase Vou já há copiar. um bom tempo, cara. O processo não define o propósito. O processo é um momento, cara. O propósito é o que já tá pronto. E sabe qual é a diferença de você pro Henry Ford? Que ele não desistiu, pô. O Thomas Edison, que criou a lâmpada, ele não desistiu, pô. O Thomas Edison, a mãe dele recebeu uma carta falando que ele não tinha capacidade quando ele era criança. Não deixou. É a mãe dele que teve que alfabetizar ele. Porque falaram que ele era burro. Né? Primeiro eles chamam de burro, depois eles chamam de gênio. Gênio. Que a gente mais escuta. Entendeu? Então, assim, toda vez, não desiste. Vai até o final. Eu sempre uso aquele meme do diamante, né? O cara tá cavando, aí tá um chiletinho pra chegar no diamante, ele desiste e vai embora. É isso aí. Você tá pertinho de chegar no seu objetivo. Verdade. E eu falo pra ele, mano, só paro quando eu morrer. E lá na frente você vai olhar pra trás e vai enxergar que tudo que você passou era necessário você passar pra verdade. aprender aquilo que você aprendeu pra administrar lá na frente. Então Verdade, é necessário. Não tem como fugir. Deus não negocia processo. Vai passar por lá. É verdade. Eu prefiro passar consciente de que eu estou passando por um processo que Deus está construindo dentro de mim do que procurar saídas desse processo e tentar pegar algum atalho. Deus não negocia. Porque o atalho aparece, né, cara? Assim, aparece... Pô, você tem um negócio, aparece gente com coisas ilegais pra você fazer. Sim. E você acaba indo. Sim. Se você não tiver firmado na sua convicção, você vai. Sim. Entendeu? Então, assim, respeita o processo. E aquilo, cara, o momento não define ninguém. Às vezes você tá passando por um momento, você tá endividado, você tá passando luta, você não te define. Você é aquele cara lá de trás, que começou lá isso. atrás. Entendeu? Olha o que você já construiu. Verdade. Entendeu? Pô, vou parar. Quando a gente se conheceu, eu era vendedor de bala no semáforo. Naquele dia, a minha luz estava cortada e eu fui pra rua pra fazer o dinheiro, pra pagar a luz, pra voltar pra casa. Sábado, 2 horas da tarde, um sol. Eu ia perguntar como era essa história, 2 horas vai. da tarde, 40 graus. E aí essa pressão. Estar na rua foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, porém foi algo que me ensinou muito sobre Acho resiliência. que foi a virada de chave, né? Porque ali você toma 400 nãos por dia ali, se não mais. Então é muito difícil permanecer ali tomando essas negativas. Naquele dia, foi um dia que um cara, ele sem me ouvir falar, né? Ele me chamou de vagabundo. Caramba. E aí eu já tava abatido por causa das contas e tudo mais. Eu vou pra um canto, choro. Eu gravo um vídeo, eu lembro, tenho esse vídeo até hoje, daquele dia. E aí eu enxugo as lágrimas e gravo um vídeo pra mim mesmo do futuro. Falei assim, ó, eu tô fazendo esse vídeo pra te lembrar de tudo que nós estamos vivendo e tudo que nós vamos passar. Quero que você veja esse vídeo amanhã e amanhã você lembre de tudo que você precisou passar pra chegar onde chegou. Incrível, cara. E aí eu saí dali e voltei pro semáforo. Quando eu volto pro semáforo, eu atendo Mauro César. Mauro Não tem a César foto tava desse indo dia. pra um outro lugar e tudo mais, me veio e fala: caraca, cara, que legal a tua história. Porque eu levava um cartaz, nesse cartaz estava escrito: o meu curso de marketing será pago com muito só. Bala R$2. E ele fala: que legal que você tá fazendo, eu posso tirar Vou uma te foto mandar a sua? foto depois pra você Aí- colocar. Cara. Aí ele tirou uma foto minha. Nisso que ele tirou a foto minha, a gente trocou o número de WhatsApp. Aí beleza, fui pra casa. Quando eu chego em casa, que eu vou olhar meu Instagram, naquela época eu ensinava outras pessoas a vender bala no semáforo e ter uma fonte de renda. Então eu fazia os conteúdos no Instagram. Quando eu chego em casa, olho meu Instagram bombado. Um monte de artista me repostou. De artista do gospel. Aí foi o Mauro que me repostou me postou no E marquei story alguns dele, amigos. marcou um Cara. monte de gente que me repostou e tudo mais. Eu achei irado aquilo. Cara. E eu comecei a pesquisar a vida dele.
Aí vem um conceito no empreendedorismo que ele é muito importante, eu entendi isso lá atrás. Você tem que ser interessante antes de ser interessado. Verdade. Quando eu vi que ele trabalhava com artistas e tinha um podcast na época da pandemia, era na pandemia isso, tava muito em alta os cortes de podcast. Sim. E eu sabia fazer os cortes no telefone. Então eu chego pra ele e falo assim, deixa eu fazer os cortes do teu podcast, se você gostar você posta? Ele, não, beleza, faz aí. Aí eu comecei a fazer os cortes, começou a ficar maneiro, ele gostou, ele falou, faz mais, tudo mais. Aí ele me fala o seguinte, ó, arruma alguém pra cuidar da minha rede social e tal. Aí eu falei, não, minha esposa cuida. Aí quando eu falei minha esposa cuida, eu ligo pra minha esposa e falo assim, ó, o cara vai te ligar, é um cara de muita conexão, cuida da rede social dele e não precisa cobrar. Esse cara vai abrir portas pra gente. E aí ela começa a trabalhar com ele, fazendo os designs e eu editando os vídeos. E beleza, a rede ficou legal. Aí nós começamos a trabalhar com gestão de rede social media. Que o pessoal começou a me perguntar. Aí eu comecei, liga pra, ó, é isso aqui, ó, liga pra Começou a me ele. indicar e aí eu já saí do semáforo, comecei a ali trabalhar com isso. E depois a gente começou, eu virei hoster do podcast do Viraliza, junto com ele. A gente começou a ir em vários lugares junto, a gente começou a estar junto várias vezes. Tinha umas palestras, ele aparecia do nada. Aparecia sempre, querendo aprender e tudo mais. Aí lançamos um infoproduto. Foi isso e aí também. sem investir R$1 naquele infoproduto, a gente faturamos mais de 5 dígitos assim. E deu uma levantada, eu nunca tinha visto 10 mil reais na minha conta. Eu vi naquele dia. A gente tinha faturado 40 mil reais sem investir nada. Em 2 semanas. E assim, foi uma estratégia que o Thiago usou, que a gente colocou a estratégia e foi assim, a gente vendeu sem ter o curso. Sem ter curso, Caramba, não tinha cara. curso ainda. A gente Muito vendeu top, hein? só promessa. Enfim, funcionou. Funcionou bem, mas depois entregou o curso. Você... Na época ele estava cuidando de uma influenciadora chamada Bia Bem. Ela Que é a tinha mãe do Benzinho. Ela tinha 240 mil seguidores. Aí ele me pediu algumas ajudas, eu ficava ajudando ele ali Na parte da amizade, publicidade na e parte tal. de publicidade e tudo mais. Beleza. Aí ele, o Alex Monteiro, que é esse empresário do Whindersson Nunes, chega e contrata essa Bia Bem. O Mauro apresenta ele para Non-Stop. Porque eu já tinha levado a Patrícia Ramos pra lá. Uhum. Né? Acho que um montão de gente conhece Sim, a Patrícia. sim. Foi eu que levei a Patrícia pra lá. Fui empresário da Patrícia até 1 ano atrás. E aí ele também leva essa Bia Bem. Então a Non-Stop gerenciaria a carreira da Bia Bem e o Mauro ficaria com uma parte. E aí o Mauro falou, cara, vamos fazer isso mais vezes. Então a gente cuida do influenciador. Foi até uma ideia do Alex, né? Vamos abrir uma agência, a gente cuida do influenciador, leva pra Non-Stop. A Non-Stop começa a vender e tudo mais, e a gente recebe um dividendo disso. Sim. Tudo bem, negócio legal para as duas partes. Só que o Alex, ele passou um tempo, o Alex começou a ter alguns problemas pessoais e saiu da operação, da Non-Stop. Alex era o nosso contato lá. E aí a gente começa a lidar com algo que o empreendedor dá muito, que é o improviso. Sim. Você começa a improvisar porque aquele caminho que você tinha construído na sua cabeça agora mudou. Então você agora é o ator principal desse caminho. Você tem que fazer acontecer. É isso. Né? E como que você faz acontecer? Bom, a gente não sabia vender publicidade. O que a gente sabe, eu sei vender, eu vendo qualquer coisa, sou vendedor. Sim. Maurinho também é vendedor, empreendedor. A gente era empreendedor. A gente não sabe vender publicidade, não tem os contatos e tudo mais. Aí o Mauro conhece um menino que é da Non-Stop lá, que me treina, Léo. Muito obrigado, meu amigo. Léo parceiro. me passa um treinamento sobre venda de publicidade, eu aprendo ali. E naquele primeiro ano, onde nós começamos sem saber fazer aquela operação, sem saber de nada, a gente termina aquele primeiro ano com um faturamento aproximado de 3 milhões de reais em publicidade. Nossa. Assim, a gente passou por umas agruras, né? A gente, por exemplo, agora a agência A tá passando por uma reformulação, né? Em breve a gente vai lançar tudo novo, né? Logomarca nova, tudo novo. Influenciadores novos, tudo novo. A gente não tá falando nada da agência A, a gente só tá falando da gravadora. Sim. Né? Mas a gente tá o bastidor por trás da agência A tá muito trabalho. Muito maior do que o da gravadora. Sim. Né? Porque a gente tá fazendo muita coisa e são coisas que a gente não tá mostrando ainda. Porque até um rebrand que a gente tá fazendo. Vai mostrar quando tiver tudo pronto. A gente vai mostrar quando tiver tudo pronto. Entendeu? E passa por isso. Qualquer empresa passa por isso. A gente tinha um grande número de influenciadores, a gente tá com um pouco, bem menos. Só que nós estamos trazendo outros agora. Sim. Né? Tem grandes influenciadores que estão conosco que as pessoas não sabem. Não sabe ainda. Que a gente tá trabalhando nos bastidores com esses grandes influenciadores. Né? A gente não tá falando nada. Hoje até a pessoa que trabalha com a gente na gestão de vídeo, de partitura, falou que uma pessoa chamou ela, falou, mano, tô sabendo que tu não tá trabalhando. Aí ele me ligou, pô, chefe, você me mandou embora? Falei, não, te mandei embora não, você tá trabalhando pra mim não. Aí mandou o áudio. Até de um influenciador que a gente mudou a vida dele, que trabalhou com a gente, né? E ele falou, não, mano, tô trabalhando lá ainda, a empresa tá... É porque a gente
É porque o pessoal tá acostumado muito a ficar vendo as coisas. E a gente não tá postando. A gente tá meio que no stand-by mesmo. Tudo, até as nossas redes mesmo, a gente não tá postando nada. Que a gente tá fazendo... A gente sabe fazer marketing. A gente sabe fazer marketing, a verdade é essa. A gente vai chegar... E o povo é fofoqueiro, então eles querem ver... Assim, tanto a gravadora, por exemplo, na Trek, a gente agora assinou um contrato absurdo com uma grande empresa, com uma grande cantora nossa. O pessoal vai saber. O pessoal vai saber daqui a 20 dias. Você tá entendendo? Sim. Só que a gente tá quieto, porque a gente entende que tem coisa que tem que ser no silêncio. Tudo tem um tempo, né? Cara, e assim, se a gente pudesse não aparecer e ganhar o dinheiro, seria bom pra caramba. Né? Tanto que, por exemplo, o Viraliza é um podcast meu. Agora quem tá fazendo Viraliza é o Cabelinho, o Elivelto e o Eliel. Entendeu? Cara, aqui como eu falei, nós somos zero vaidade. Isso aí. Zero ego, zero tudo. Entendeu? Então, assim, a gente trabalha muito no bastidor. Sim. E, cara, problema, você tá doido, mano. A gente sabe como sair do problema como ninguém. Rapaz, você tem uma coisa que eu aprendi na vida, é administrar problema. Administrar crise e tudo. A gente passou por um grande problema um tempo atrás na agência A, que todo mundo sabe, a gente não vai ficar falando aqui, mas passamos por um problema muito grande de uma pessoa que trabalhava com a gente que teve um problema. Estão se resolvendo pra lá. Mas, assim, a gente sabe sair do problema. Sim. Né? A gente sabe administrar o problema. Porque a nossa vida sempre foi uma luta muito grande. E, infelizmente, sempre vai ter o problema. Sabe o que acontece? Sempre vai ter o problema. Você sempre vai passar pelo problema. Sim. O seu problema, ele não vai ser o titular da atenção das pessoas para sempre, Sim. porque se o seu problema foi na sexta-feira, na segunda já tem um outro problema. Que a notícia de hoje embrulha o peixe de amanhã. Caramba. A gente ouviu uma frase, a gente aprendeu nesse meio do caminho uma frase: todo mundo um dia vai passar pela crise. Não é se ela vai chegar, Verdade. mas quando ela vai chegar. Verdade. Só que essa crise vai durar 72 horas. Não vai ser 72 horas de inferno na sua vida. As pessoas te criticando, te importunando, falando um monte de coisa contra você e tudo mais. Depois das 72 horas, acabou. Bom, você influenciador aí que tá sendo cancelado, é 72 horas. Depois, se você resistir às 72 horas, esquece. Você vai sair muito mais forte disso. E, cara, não tem jeito. A única coisa que você tem que brigar é pra ter saúde. Porque sem saúde você não faz nada. Dívida você vai pagar. Eu vou contar a historinha do burrinho que fala. Posso falar essa história do burrinho que fala? Isso aqui eu escutei daquele Lázaro, aquele CEO muito grande que trabalhou com o Silvio Santos. Ele falou que toda vez que... Silvio Santos contava essa história. Silvio Santos falava toda vez pra ele, falou, cara, que ele não aguentava mais. Silvio Santos falava assim, ganhe tempo. Aí o Lázaro vinha com um problema pra ele. Aí o Silvio Santos, tá, Lázaro, já viu a história do burrinho? Aí o Lázaro, já, então vou te contar de novo. A história é essa aqui. E eu vou contar sempre essa história também. Sim. A história é a seguinte, cara. Ganhe tempo. De que forma? O cara roubou as galinhas num reino e ele foi preso. E... Condenado à morte. Condenado à morte. Iam matar ele. E esse rei era muito vaidoso. E tinha mais 2 reis que eram tão ricos quanto ele, só que esse rei era muito... O rei geralmente é vaidoso, né? Sim. Aí esse cara foi ser preso e começou a conversar com um burro. E o carcereiro viu ele conversando com o burro. Falou, cara, você fala com o burro? Ele falou, falo. Eu aprendi com meu pai aprendeu com o avô dele e tal. E a gente ensina o burro a falar. Aí o carcereiro foi lá no rei e falou, rei, aquele cara que a gente vai matar amanhã, ele ensina o burro a falar. Aí o rei, mas como assim ele ensina o burro a falar? Rei, você imagina só, você já é tão rico quanto os outros, mas você vai ter um cara que faz o burro falar. Aí mandou chamar o cara, levou o cara até o rei. Aí o cara chegou até o rei. Aí o cara falou, não, eu ensino sim. Aí o rei falou, ó, fazer o seguinte, você tem 1 ano pra ensinar o burro a falar. Se você não ensinar esse burro a falar durante 1 ano, você vai morrer da pior morte que existe. Aí ele foi, pum, obrigado. 1 ano, pá, saiu. Aí o cara chamou ele, o homem falou, cara, mas você é louco, mano. Você não vai conseguir fazer esse burro falar. Aí ele falou, eu sei, pô, que eu não vou conseguir fazer o burro falar. Só que em 1 ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso morrer. Então, moral da história, ganhe tempo. Ganhe tempo. Então, tô devendo, ganha tempo. Preciso fazer isso, ganhe tempo. Não como o Thiago falou aqui, cara, não deixa pra amanhã, resolve. Tem que resolver. Então, ganhe tempo. Que legal. Né? Às vezes as pessoas, como eu falei, o momento não define você. Sim. Se você está passando uma luta, uma crise, não deixe que as pessoas definam você. Cara, eu já cansei de ouvir, pô, fulano não se levanta nunca mais. Dá 6 meses, fulano, pum. Tá lá. Pô, fulano não tem talento. Pum, estoura.
Pô, eu não falo pra ninguém, mano, que não tem talento. Eu só falo assim, mano, vamos tentar melhorar, pô, e tal. Mas que não tem talento. Porque, mano, eu já tive influenciador com o mesmo número, só que um influenciador vendia bem e o outro não. Mas por causa de quê? Porque um tinha um conteúdo profissional e o outro não. Basta você querer Verdade, cara. aprender, melhorar. Entendeu? Então eu não digo que você não tem talento. Eu sou um cara que, pô, as pessoas mandam material pra gente, né? Pô, esse cara... Não, mano. E tem umas questões também, cara, que Deus já apontou e falou assim, não, esse aqui vai ser. Porque eu costumo falar o seguinte aqui, cara, é óbvio que a gente, como empresário, como empreendedor, a gente sempre vai olhar também a parte técnica, a parte, né, a gente tem que olhar isso porque se Deus destinou a gente aquele cargo ali de liderança, a gente tem que ter esse olhar. Só que eu costumo falar o seguinte, cara, os cantores que eu sempre busco, olho, tô observando, cara... Uma das coisas que primeiramente me chama a atenção é a unção, cara. Por quê? Principalmente agora, no gospel, no nosso ramo, a técnica ela pode ser aprimorada, cara. A unção não mas uma coisa que a gente também tá aprendendo muito quando a gente traz alguém, tanto pra ser influenciador, quanto pra ser cantor. Se esse cara gosta mesmo do que faz, se ele entende que aquilo ali é o trabalho dele. Sim. Porque se o cara não entende que é o trabalho dele, irmão, tu não vai conseguir mudar a cabeça dele. Você vai ficar malhando ferro à toa. É verdade. Entendeu? É verdade. E eu tenho que acreditar, mas ele também tem que acreditar mais que todo mundo. Com certeza. Mas a gente tem bons exemplos disso que você falou, por exemplo, o Lázaro não tinha uma voz bonita. Pô, olha aí, mano. O Antônio Cirilo não tinha uma voz bonita. Verdade. O Alessandro Vilas Boas não tem uma voz bonita. Então são pessoas que fizeram o sucesso. É que essas pessoas não escutaram ninguém, irmão. Eu olho pra essas pessoas e eu falo, mano, esses caras não escutaram ninguém. Porque tu imagina, se você olhasse os CDs do Lázaro antigo, você ia ver que não era bom. Mas ele escutou alguém? Ele acreditou, mano. E é o que eu falo às vezes, o que falta em você. Eu falo toda vez que a gente conversa, quando eu tiver com o Flávio Augusto, eu vou perguntar a ele, a primeira pergunta que eu vou fazer pro Flávio Augusto vai ser essa aqui. Como é que tá o cara do Voyage, mano? Que ia ser teu sócio. Tu tem notícia desse cara que ia ser teu sócio? Tu sabe por onde ele anda? Que a história que ele fala que o cara ia vender o Voyage pra ajudar ele a investir na WhatsApp. E entrar 50-50. E 50-50. E na semana o cara sumiu e desapareceu. Então assim... Melhor negócio da vida dele. Não, mano. Não, mas... Quanto não valia aquele Voyage? Então assim... as pessoas olham assim e falam, pô, caramba. Pô, fulano, não acreditei no fulano. Fulano virou a chavinha e explodiu. Entendeu? Sim. Pô, por exemplo, o cara vai olhar, pô, podcast pequeno, 1.000 e poucos seguidores, 2.000. Não vou lá, não. Acabou que o podcast, BUM! E aí, mano? Cara. Como é que ele vai ter a cara? Então, assim, Varão, eu penso assim, ninguém nasceu grande. Quem nasce grande é filho de elefante. Tem as pessoas que Deus toca, assim, você não entende por que cara. Não dá fora da entender. curva, né? É fora da curva. E tem pessoas que Deus protege, que ele não deixa crescer. Não deixa crescer, sabia? São pessoas de Deus, são pessoas que trabalham muito, mas que Deus não permite crescer, por causa que talvez se crescer, atrapalhar essa... Vai achar que é maior que Deus ainda. Vou dar o exemplo do Wesley Cabelinho, cara. Tinha tudo pra dar errado, mano. Cara. Tudo pra dar errado. Olha o cara aí, mano. Pai de família. Graças bem a Deus. casado. Pô, cara, tu olha ele assim, mano. Eu tenho prazer, mano, de ver aquele garoto. Prazer, mano. Orgulho. Eu olho pra ele assim. Eu olho com orgulho. Sim. Orgulho de um pai. Orgulho de pai. Eu ia falar isso. Sabe? E ele me chama de paizão, não sei o quê. Tem um orgulho. Eu olho, cara, pô, no outro dia ele me ligou, mano. Pô, ele chorou de lá, eu chorei de cá pra falar que tinha comprado videogame. Que era o sonho da vida dele ter comprado um videogame. Caramba, cara. Eu falei, mano, olha só, mano. Sabe? Tinha tudo pra dar errado, mano. Ele fala isso, né? Eu posso falar porque ele fala. Sim. A mãe dele é espírita, né? Ele contou isso bem detalhado aqui. Né? Ele fala as coisas. Mano, um exemplo de pai, um exemplo de marido, vive pra família. Tinha tudo pra dar errado, mano. Tudo pra dar errado. Aí você olha assim, hoje o cara, pô, vai pra Europa agora pela segunda vez, já tá rodando o Brasil todo. Mas, mano, continua o mesmo garoto. Mesma essência, né, cara? Que eu conheci lá atrás. Isso é muito Aí tu fala assim, pô, mano, por que Deus tá abençoando ele? Aí eu já ouvi alguns, pô, mano, a palavra dele não é profunda. Falei, irmão, vai questionar Deus, mano. Pô, mas o cara tem 1,5 milhão de seguidores. Vai questionar Deus, mano, porque o cara... Então, assim, é o que eu falo sempre, mano. Eu não questiono, mano, ninguém. Sim. Mesmo o cara manda um trabalho lá, é até às vezes engraçado, mas eu falo, mano, eu não vou dizer pro cara que tá ruim ou que tá bom. Sim. Sabe por quê, mano? Não Se sabe Deus... da manhã, né, cara? Cara, teve um influenciador que ninguém queria levar ele lá pra empresa. Foi logo no comecinho.
Só eu quis. Nenhum dos sócios queria, ninguém queria. Eu falei, vamos levar esse cara. Mano, a gente levou o cara. Foi o cara que mais vendeu nos 3 meses lá. Vendeu muito, mano. Que ele viralizou com um vídeo. Vendeu pra caramba. Mas é aquilo que eu falo, mano. Não tem Estética ruim. estética ruim. Né? Menina era todo pobre, né? Bem humilde. Sim. Só que assim, mano, mas é que eu falo pra você. E teve gente que eu botei maior fé que não aconteceu nada. Vai entender, cara. Cara, mas essa é uma boa reflexão. Por exemplo, será que a gente está preparado para desmistificar que o sucesso pra gente às vezes não é o sucesso que Deus quer pra sua vida? Por exemplo, será que tem empresário que tá preparado pra Deus falar assim, cara, o teu propósito é ter um pequeno negócio, Sim. não é ser uma multinacional. Sim. Teu propósito é ser um influenciador de bairro. Caramba, cara. O teu propósito é ser pastor de uma igreja de 4 membros. De 4 mesmo. Caramba, cara. É isso que eu tenho pra você. A E igreja aí? que você tem de 1000 membros não foi eu que te dei. Caramba. Caramba, E cara. o que eu falo pro influenciador, agora? eu falo, mano, tu quer ser influenciador? Ah, eu quero. Começa pelo teu bairro. Vai vender publicidade nos... Eu quero ser um cantor. Tu mora onde? Por exemplo, lá, eu moro no Arnaldo Eugênio. Moro em Paciência. Sim. Quantas igrejas tem em Paciência? Ah, tem um monte. Vai, uma a uma, e pede pra tu cantar. Não, mas eu não vou fazer isso. Vai lá, mano, começa pelo teu bairro. Vai lá, vai nas igrejas, bate lá. Eu fiz isso no começo da minha Sim. esposa. No meu começo lá atrás, eu fiz muito isso. Vai nas igrejas, assiste o culto, fala, pastor, eu tenho um CD. Eu tenho um... Hoje não é mais CD, né? Conteúdo. Eu tenho um videoclipe aqui que eu gravei, eu tenho uma música que eu gravei. Sou da igreja, seja membro de uma igreja também. Sim, com certeza. Sou membro da igreja tal, se eu quiser, só pode ligar pro meu pastor. Mas só permite que eu venha cantar domingo aqui, eu queria mostrar meu trabalho e tal. Vai na humildade, irmão. É. A humildade vai te levar onde o dinheiro nunca vai É te levar. verdade, cara. Então, às vezes, Deus te preparou pra tu ser um cantor de bairro, pô. É verdade. Um cantor de um município, Sim. um cantor de um estado, Sim. um cantor nacional, um cantor mundial. Sim. Mas foi o que você O falou. propósito de Deus era pra aquele bairro. Exatamente. Era pra aquele local. Às vezes vai ter lugares que você só vai entrar pra falar pra uma pessoa e vai sair. Verdade. Vai ter empregos que você vai entrar pra falar pra uma pessoa e depois você vai sair, vai ser demitido, qualquer, sei lá. Sim. Você Mas tá o propósito preparado? foi cumprido, É né? porque a nossa expectativa exagerada É. nos complica nisso também. Cara, que- Poxa, o Deus vai um dia eu vou morar nos Estados Unidos e tal e tudo mais. E, cara, você vai ser missionário. A expectativa Lá ela te no frustra, né, Nordeste. cara? É. A expectativa é ela isso, te frustra. é Então você, por isso que eu não boto a expectativa. Eu trabalho. Vamos trabalhar. É isso. Vamos correr atrás, vamos fazer as coisas acontecerem. Se Deus quiser que seja Vai hoje, dar bom. amanhã. Sim, sim, sim. E se ele não quiser, tá tudo bem. Mas sabe uma coisa que é muito clara pra mim? Deus, ele ama abençoar as pessoas, cara. Mas ele ama muito mais a atitude das pessoas, cara. É por isso que muita gente tem a benção e fica travado, porque o cara não consegue fazer. É. Deus só quer assim, cara, só faz. Eu vou falar pra Deixa o você, resto Léo. É isso aí. Lá Sim. atrás, quando eu comecei, era muito mais difícil. Porque você tinha que gravar, tinha que prensar o CD. Sim. Só tocava em rádio e tal. Sim. Hoje você gravou, deu um clique. É, cara. Pode mudar a tua história. Tá tocando o teu violão no teu quarto, às Verdade, vezes o vídeo cara. Às viraliza. vezes você grava um vídeo desproporcional ali. Mas sabe por que as pessoas elas estão muito preocupadas com views? É. Que nem o produtor aí falou, pô, bateu 10 mil visualização. Mas tem noção do que é 10 mil pessoas? É verdade, cara. Vamos lá, tem noção do que é 200 pessoas numa igreja? Verdade. É gente pra caramba, Lota. irmão. Lota, irmão. Lota. Então, tira a expectativa. É. Tira a expectativa de views, cara. Senão você vai se frustrar, você vai ficar deprimido, você vai ficar mal. Então, é o que eu costumo dizer pra toda pessoa que me procura. Sim. Quem tem 1 milhão de seguidores, quem tem 1 milhão, já teve um. Verdade. Então vai, mano. Só faz. Bota ali, mano. Uma hora vai dar certo. É isso. Na hora que Deus falar é pra dar. Claro. Se você quer ser influenciador, não tem que postar de 15 dias. É. Tu tem que ter uma rotina de gravação de conteúdo. Faça o básico. Faça pelo o básico. menos. Todos os dias grave alguma coisa, É. né? Mas se você não quer, entenda. É muito trabalho. Mas eu tenho uma tese. Esses anos trabalhando com a internet, eu tenho uma tese. Não tem como uma pessoa trabalhar o que ela trabalha de carteira assinada na internet durante um ano e não viralizar. Não tem como, é impossível. Impossível, né, cara? É que as pessoas não querem fazer isso. Elas não É. querem acordar 8 horas da manhã, se preparar, criar o seu roteiro, gravar o seu conteúdo, Mas fazer os seus acordaria conteúdos da 5 semana. horas pra pegar o trem. Cara, eu posso te dar. Acorda às vezes. pra Eu fazer. posso te dar 1 milhão de péssimos exemplos de influenciador, mas eu posso te dar também vários bons exemplos de pessoas que entenderam que isso era o trabalho.
que todo influenciador que entendia que era o trabalho dela, explodia, irmão. Cara, vou dar o exemplo do Samuel Messias. Né? Quando eu comecei a trabalhar com o Samuel Messias, isso há vários anos e bolinha, mas muitos anos mesmo. Mais de 15. O Samuel, tu ligava pra ele tava na consagração da fulano, tava na tarde da bênção do Beltrano. Ele não parava, mano. Sim. Ele todo dia ele tava... E assim, não era agenda que convidavam, ele ia de penetra. Ele ia lá e pum, cantava. E eu falava pra ele, toda agenda tem um propósito. Ele sempre fala isso comigo, mano. Você lembra que você falava pra mim que toda agenda tem um propósito? Eu falava pra ele, mano, toda agenda tem um propósito. Vai, não se preocupa se tu vai ganhar 10 reais, se tu vai ganhar 50 reais. Vai lá, mano. Faz o teu. Hoje é diferente, né? De 5 anos pra cá mudou muito. Mas, mano, o cara é incansável, mano. Eu falo isso no horário aí, que às vezes Não, aqui. não, estamos nessa. Cara, e é incrível essa gratidão que ele tem, né, Maurinho? Eu vi o vídeo, cara. Não, isso aí esquece. no Ele, o Raul Gil, Vini. cara. Assim, cara, essas paradas me deixam muito felizes de ter... pô, a gente tava ontem na igreja, a gente participou da ceia junto. Eu fui no banheiro, ele tava comendo, normal, né? Tava comendo lá na cantina da igreja. Aí queria me levar pra almoçar, eu falei, não, mano, vou pra casa, meu filho tá em casa e tal. É um irmão, o projeto da Pamela Oliveira, Sim. ele foi um dos produtores musicais. Legal. Né? Ele foi o cara que deu a direção musical. Você deu a música dele. Que legal. Né? Foi um cara que deu uma direção musical pra gente, com todo o carinho do mundo. Cara, fazer o quê? Não trabalha mais comigo. Mas vai deixar de ser meu amigo, Claro meu irmão? que não. Nunca, mano. O cara faz parte da história da minha vida. Eu tive o prazer dele cruzar a minha vida, mano. De eu fazer parte da vida dele. Legal. Sabe o que é isso? Você fazer parte da vida de uma pessoa. Ele faz parte da minha vida, né? Que ele, cara, eu vi meu filho pequeno, mano. Meu filho hoje vai fazer 20 anos. Sim. Entendeu? Vi meu filho pequenininho, frequentava a minha casa. Eu vi tudo acontecer. Eu vi a música Prioridade sendo feita. Eu vi Todavia Me Alegrarei sendo feita. Eu escutei primeiro que todo mundo. Ele sentava no tijolo e me mostrava. Você tá entendendo? Sim. E eu falei, mano, um dia eles vão implorar pra gravar suas músicas, pode anotar. Ele, mano, não vejo dessa forma, ninguém grava nada meu. Falei, um dia vão implorar. Aí no outro dia eu tava com ele, a gente tava na loja de um amigo nosso, o telefone dele tocou, Aline Barros, pedindo a música pra ele, que foi a Girê. Sim. É, Jeová Jireh dele. Jeová Jireh. Ele aí, mano, quem tá me ligando aqui, não vou atender não. Brincando, né? Ele, mano, Aline Barros, mano. Aí eu falei, você lembra? Lá atrás, eu te falei que eles iam atrás de você, Cara, que todo mundo que ia vir atrás. incrível, cara. E assim, pô, é um amigo, o Thiago já teve várias vezes junto comigo, é um cara que sempre me honra. Na gravação do DVD dele, ele parou a gravação e falou, gente, quero que vocês... Então assim, ó, amigo Vini, Jacinto Manto, pô, caraca, a gente tem um curso nosso, né, uma palestra nossa e um curso, que é o Mapa da Influência. A gente chamou o Vini pra vir. Mano, cara, se eu fosse pagar cachê, nem tinha como pagar um cachê pra ele. O cara fatura milhões por ano. Ele, mano, eu vou. Eu quero ir pra gente poder se encontrar, resenhar. Patrícia Ramos te ligou esses dias. Patrícia me ligou quando comprou o apartamento dela. Maurinho, te ligar pra te agradecer. Você faz parte disso e tal. Pô, meu coração. A Bia bem, cara. Fez aniversário agora e me ligou. Ela é a única influenciadora que acorda cedo que eu já vi. 7 horas da manhã me ligando. Bom, amigo, ela nunca tinha feito festa pra ela. Vou fazer uma reunião aqui só pros amigos. Uhum. Você vem? Falei, pô, Bia, como não vou? A gente podia ter um compromisso hoje que eu ia desmarcar. Então, assim, são pessoas que fazem parte da minha vida. Entendeu? E, cara, eu tenho o maior orgulho de ter passado na vida de algumas pessoas. De ter... Ter sido ponte, né, Maurinho? Cara, a gente tava conversando isso no carro agora, mano, vindo pra cá. Entendeu? E, pô, teve um influenciador, mano, a Jéssica Fidelix. Pô, chegou lá com 100 e poucos mil seguidores. Morava num lugar barra pesada. Morava num lugar ruim. Pô, cara, já frustrada porque tava 8 anos tentando. Talentosa. Mano, pense numa menina. Profissional, mano, assim. Ela não trabalha mais com a gente hoje, não tá mais conosco. Tá seguindo o caminho dela. Mas, cara, pense numa profissional. Sim. Ao extremo, assim. Orgulho de ver trabalhando. Sim. Não mede esforço. Fez uma publicidade, precisava de uma fumaça. Ela comprou uma máquina de fumaça só pra fazer uma publicidade. Caramba, cara. Você vê o empenho da pessoa. Sim. Entendeu? Por isso que merece o que tá vivendo. Com certeza. Merece tudo que tá vivendo. Por quê? Porque se empenhou naquilo ali, trabalha. Cara, pô, que nem eu falei do cabelinho. Sim. Gosto de ver o que tá acontecendo. Por quê? Porque trabalhou pra isso. Aí, pô, veio Samuel, Vini. Cara, inclusive foi bom você entrar nesse assunto,
eu tenho certeza que os nossos seguidores, nossos inscritos, querem a versão 2.0 do Wesley Cabelinho aqui, né? Ah, eu vou falar com ele, pô, vou trazer ele. A gente, já me perguntaram. Ele tá pregando em várias, Monte Oreb direto. Aí um dia que ele vier pregar em Monte Oreb, eu já trago ele aqui. Tá fechado. Entendeu? Inclusive, já estendo o convite ao nosso querido Samuel Messias também, Não, que tem um vídeo dele no nosso canal. Não. Opa, polêmica. Tchan, 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 tchan. Não, eu falo com ele, pô. Eu vou falar com ele, eu vou te conectar. Pô, traz o Na Graça. Vamos, não. Vou falar com os meninos, Fechado. traz, pô, por exemplo, Fechado. traz lá, nosso lá, traz a Cris Soares, Legal, cara. traz a Pamela, pô, Pamela mora por Não, aqui. Pamela tá em casa Traz a praticamente Pamela, já. traz, pô, quem mais? Tem um monte de artista. Tem muito. Tem o Isaac Maia, o Elivelto, cara, Livelto. entendeu? Tem um monte de gente pra trazer Cara, aqui. tem. Não, eu tô falando do Samuel porque tem lá. nos Não, vou nossos- falar com ele. Nos nossos vídeos lá, tem um short dele lá falando que ia participar do nosso. Não, eu vou falar com ele, eu vou falar. É que hoje a correria do cara é... Eu sei, eu tô brincando. Mas as portas estão abertas. Não, eu falo com ele, fica tranquilo, sério. Cara, ele vem, mano, se ele tiver Eu acredito, tempo... cara. Ele vem. Pô, outro que não tá morando mais aqui, morava aqui pertinho, que é o Lucas Agostinho, que acho que tá morando em Floripa agora. Sim. Viria também com o maior prazer, mano. Ele estiver aqui, As com portas certeza. estão abertas. Mano, outro garoto de ouro. Garoto de ouro também. Acredito. Entendeu? Outro cara que tem o prazer de ter botado pilha pra ele ir pra internet. Que ele não gostava. Caramba. O vídeo que a Gabriela Rocha postou e viralizou, eu liguei pra ele e falei, mano, a Gabriela Rocha tá repostando o vídeo do pessoal. Nossa. Por que você não grava também e posta? Aí ele foi, gravou, postou e agora o resto é história, né? Pois é. Aí como é que eu não vou ficar feliz de fazer parte da vida de um cara desse, mano? Cara, incrível. Você tá entendendo? É um cara que fazia o culto na praça ali, junto com o pastor É. Rafael, entendeu? Pô, plantou o que tá vivendo. O que eu tô falando pra você, Verdade. cara. E assim, são pessoas que eu tenho o maior prazer, tá? Pô, quando o irmão Lázaro era vivo, da mesma forma. Quem não sabe, foi eu que trouxe o Lázaro no Luso, em 2008, o primeiro show, grande show do Lázaro no Brasil. Foi a gente que fez aqui no Luso Legal. Brasileiro. Depois trabalhei exclusivo dele. Vou falar aqui, vou ficar até amanhã. Cara, eu ia falar isso. A gente tem aqui conteúdo pra ficar o dia inteiro fazendo gravação. E a gente nem falou... podcast, cara. Nós nem falamos do trabalho, assim, do passado. A gente falou mais do... Pois Meio que a gente teve uma mentoria de trabalho aqui. Mentoria, verdade, cara. Entendeu? Cara, incrível. E hoje, assim, pra gente... A gente não pode deixar de falar, claro. Hoje tem a Track 3 Music também. É uma Como gravadora é que que... surgiu a Track 3, Cara, é que eu comecei eu comecei trabalhando como produtor de show. A agenciava em Maurinho primeiro, divulga, né? vem daí. Maurinho divulga, vem daí. Você vem primeiro. O que acontece? A agenciava em primeiro, só que eu gravei o disco, primeira pessoa que eu gravei, primeira descoberta minha, a minha esposa, Elisete, Sim. né? Que eu gravei o CD dela, na época era CD, isso foi no ano 2000, de 99 pra 2000. Uhum. Aí a gente casou no ano 2000, não namorava com ela, Uhum. o casamento veio depois, eu nem namorava e só queria ajudar ela a gravar o disco, né? E Então o CD foi uma ponte. foi. Óbvio que tinha interesse. Aí tipo assim, Varãos. aí o que aconteceu? A gente gravou o CD. E como é que faz pra divulgar o CD? Aí comecei a bater nas portas das igrejas. Pô, vi muito aqui no Claudinho Mil, cara. Na rádio do Claudinho Mil aqui, que tinha aqui. Na Santa Eugênia aqui. Tinha uma outra rádio no lado de cá. Rádio Celebrar em Santa Cruz. Pô, rodava tudo, mano. Levando CD pra Você divulgar. fazia de porta em porta. Porta, isso não tinha carro. Caraca, cara. Muito, mano. Queimados, Nova Iguaçu. Aí o que aconteceu? Comecei a fazer o trabalho pra ela. Fiz um show na antiga Disque Mel, Uhum. né? Antiga Disque Mel, Campo Grande. Uhum. Que foi Melo Suite. Melo Suite, Claudinho Maciel, Van Dijk, mais alguns Nossa. cantores. Foi meio que pra lançar o disco dela. Sim. Deu 300 pagantes. Né? Nunca mais esqueço isso, né? Foi o meu primeiro show, minha primeira coisa. Aí, fiz esse show. Comecei fazendo aí. Fiz uns outros shows menores com Claudinho Maciel e amigos. Aí levamos Nazarito. Fiz depois Cláudio Claro. Kleber Lucas. Aí vendi Data de Cassiane. Começou aí. Foi o meu maior passo, assim. Minha primeira virada de chave da vida. Primeiro show da Oficina G3. 2001 para 2002. O Tempo. Salão Colonial de Campo Grande. Meu primeiro show grande. Foi daí que meus horizontes cresceram. Porque o Ivan, que era o seu Ivan, que era o empresário da oficina na época, me deu uma oportunidade. Eu fiquei exclusivo em algumas regiões. Sim. Inclusive na região da Zona Oeste, era só eu que fazia. Uma baixada. Aí fiz acho que 18 shows da oficina na minha trajetória. Fiz lançamento do Humanos. Primeiro show do Humanos, do CD Humanos, foi eu que fiz. Aí fui fazendo show pra caramba. Aí
conheci algumas gravadoras, fui trabalhar na primeira gravadora da minha vida, que foi a Zecap Gospel, que nem existe mais. Uhum. Trabalhei lá. Aí aprendi o ofício de ser divulgador. Sim. Aí comecei a rodar rádio, conhecia as rádios, comecei a rodar rádio no Rio, aí depois no Brasil inteiro, comecei a rodar rádio no Brasil inteiro e continuei fazendo show, trabalhando com gravadora. As gravadoras, trabalhei em praticamente todas as gravadoras. Uhum. Aí, indireta, diretamente, trabalhei em várias gravadoras. Pô, por exemplo, tem alguns artistas que estão na MK, que fui eu que levei, Eliseu Alves, da música Sou Tua Casa, Uhum. foi eu que levei. Aquela menina, caramba, que tá morando até em São Paulo, na igreja da Cassiane. Sei o que, Vitória. Sofia Vitória, foi eu que levei. Matheus Pereira, foi eu que levei. O Samuel foi o William que levou, mas eu que acordei o contrato. Que legal. Entendeu? Então, assim, pô, cara, essa é uma história muito grande. E aí foi quando eu fui pro marketing de influência, que eu trabalhei com o Jacinto Manto, fui parar na Non-Stop. Uhum. Aí levei a Patrícia, levei alguns outros, levei pessoal do Free Fire também, levei uma das maiores orgs do Free Fire pra lá, que era Vivo Cage na época. Mas sempre tive isso latente no meu coração, de ter uma gravadora. Uhum. Que a minha esposa, antes de me conhecer, ela recebeu uma profecia que o marido dela ia ter uma gravadora. Eita. E isso era latente no meu coração, porque eu amo música, eu gosto de ver. E até pelos cases que a gente tem, né? E cheguei pra esse maluco aqui, falei, mano, vamos montar uma gravadora? Aí ele, mano, como é que funciona? Eu falei, mano, eu acho que é assim, assim, assim. Aí abri uma track, né, que gravamos uma Pamela, Jael, Wester, Thiago Berni, uma galera. E agora a gente vai... Agora em julho vai ter uma gravação de 5 artistas nossos, que vai ser um DVD que a gente vai gravar. Legal. Numa igreja aqui na Zona Oeste, que a gente tá vendo ainda. Só que vão ter os pré-ensaios. Vão ter os ensaios do DVD que a gente tá fazendo num lugar muito especial, que a gente vai soltar essa semana. Legal, cara. Né? Então, assim, a gravadora veio por isso. Sim. Porque é algo que eu já queria latente no meu coração. Sim. Né? A agência, a gente tá levando ela para um outro caminho, né? Para um caminho mais de gestão de carreira. Temos influenciadores também, mas a gente vai começar a entrar muito na parte de empreendedorismo. Sim. Né? A gente vai lançar algumas pessoas no marketing digital que nunca fizeram. E a gente também está dando muito direcionamento para empresas. Sim. Né? A empresa de proteção veicular, vários outros nichos de empresa que a gente está fazendo o quê? A gente vai lá e dá todo o direcionamento Uma consultoria, né? uma consultoria, uma cultura dentro da empresa. Que legal, cara. Entendeu? A agência está passando por essa. Por isso a gente falou da mudança. Sim, sim. Tem essas mudanças aí que estão acontecendo. Cara, que incrível. Que Entendeu? incrível. Bom, então é isso. Empresas, procurem agenciar, tá? Você que tá precisando aí de uma Um consultoria. direcionamento, né, Thiago? Exatamente. Direcionamento da sua empresa pro digital, porque é muito importante, porque às vezes... Treinamento comercial. Ou treinamento comercial. Legal, cara. Entendeu? Incrível, incrível. Bom, gente, eu por mim não encerraria não, vou ser muito sincero, porque tem muito conteúdo aqui, cara, muita coisa que eu... A gente vai vir uma hora só pra falar sobre empreendedorismo. Cara. Vamos fazer o papo de negócios então, Vambora, tá? vai ser bom. Então hoje não foi o papo de negócio, hoje foi o papo de crente normal, pra conhecermos um pouco mais de Mauro César. Tô brincando, o Maurinho divulga, conhecer um pouco mais do meu amigo Thiago, cara... Que prazer ter vocês aqui, cara. Prazer tudo nosso. Que prazer ter vocês aqui. Deus, ele faz as coisas da maneira dele, né? perfeitas, cara. E eu tô muito feliz de ter trago vocês aqui, porque é um privilégio ter vocês aqui nessa mesa, cara. O muita privilégio é história, nosso, a gente cara. gosta disso aqui pra caramba, né? A gente ama isso aqui, velho. Isso aqui é algo que quando a gente estiver mais Tranquilo. tranquilo, é o que a gente vai fazer muito. Sim. Vai fazer muito isso aqui, muito. Mas vai ter esse tempo da tranquilidade? Não sei. Não, mas é assim, tranquilidade que eu digo assim, da gente, por exemplo, Ter um pouco mais de tempo. é muito caro, Sim, né? A gente tem um espaço pra gente poder fazer isso. sim, A gente poder trazer os amigos pra Isso. trocar ideia, sim. entendeu? Pô, cara, vamos lá, vamos trocar uma ideia. Sim, Trazer um empresário amigo nosso, trazer um pastor amigo, sim. pra trocar ideia. Não é nem pra fazer um podcast em si, Sim. É um bate-papo. pra conversar um papo fiado, É. entendeu? Que aí vai gravar, né? Mas é um Exato. bate-papo. Que são os melhores negócios que acontecem. Exatamente, cara. São os melhores. Cara, a gente papos, agradece né? pra caramba. A gente veio aqui pra outra finalidade, Exatamente. né? E graças a Deus, assim, foi muito bacana, foi um papo bom. A gente precisava já estar falando isso, de algumas coisas que a gente Sim. precisava falar aqui, Sim. né? E vai ser bom pra caramba. Tomara que você goste, né? Tomara que dê views,
que precisa de views, mas se não der muito views... Não. Cara, se a gente conseguir atingir a vida de alguém, Exatamente. pra mim já valeu a pena ter vindo aqui. Exatamente. Se a gente conseguir atingir a vida daquele cara que tava passando por dificuldade na empresa, que entendeu que o momento não define ele, Exatamente, cara. já valeu a pena pra gente. Exatamente. Eu sempre falo isso, cara. O nosso foco aqui é edificar as pessoas, cara. Tanto que o nosso slogan é levando a Eu gosto gosto tanto que é a hora que eu fiquei sem mexer no telefone. Então, gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Maurinho Divulga. Quero agradecer ao meu amigo Thiago. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Eu tenho certeza que vidas foram impactadas através desse podcast. Eu tenho certeza absoluta. Nós iremos ter aí testificações de pessoas mandando pra gente. Deus É o que quiser. tá acontecendo. Graças a Deus, toda semana, né, ô Glauber? A gente tem recebido muitas mensagens de carinho das pessoas, dos nossos Legal. telespectadores. Cara, isso é o que faz... esse é o propósito, cara. Bacana. Quando a gente começa a ter essa interação e receber isso em troca, é sinal que a gente tá no caminho certo, cara. Então, eu acredito que esse podcast vai ser edificante para muitas vidas também. Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Você que está nos acompanhando no YouTube, você que nos acompanha no Spotify, no Amazon Music, que está nos ouvindo. Queremos agradecer desde já, tá bom? E, mais uma vez, eu venho aqui falando para você... Coloque nos comentários, eu quero. Você que está no Spotify, você que está no Amazon Music, vai lá no YouTube, tira um tempinho aí, vai lá no YouTube, coloca nos comentários, eu quero. E você vai estar concorrendo a uma Bíblia 0 km, plastificada, linda para você. Vai estar concorrendo ao livro Mulheres que Anunciam, que tem a nossa querida missionária Paloma Ferraz dentre as coautoras desse livro, e também vai estar concorrendo a outros 2 e-books do nosso querido amigo compositor Anderson Pérez, que veio aqui no episódio passado e deu esses 2 e-books para sorteio. Então, coloque aí eu quero nos comentários e você vai estar concorrendo a esses 4 premiações incríveis, que com certeza o principal foco é edificar a sua vida, tá bom? Gente, tô indo nessa, não vou prometer que eu volto só se a misericórdia do Senhor me alcançar novamente. Então, tomara Deus que a misericórdia dele nos alcance, me alcance, e na semana que vem eu possa estar aqui novamente com vocês para mais um episódio do Papo de Crente. Até porque aqui é Papo de Crente e se fala de Deus, cola com a gente, tá bom? Até semana que vem. Beijos e fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.